Antes de você se assentar, pegue a sua Bíblia mais uma vez. Nós estamos aí nesse pequeno recomeço, né, de essa oportunidade de abrir as portas aqui do templo para que nós possamos nos encontrar, ainda que tão poucos, né? Nós podemos somente 28 pessoas aqui no ambiente e hoje estamos com quase nada disso, né? Estamos aqui umas 7 pessoas, 8 pessoas apenas aqui no ambiente, mas estamos gratos ao Senhor, porque uma fresta, né, está se abrindo, uma porta está se abrindo, e o encontro é tão importante para nós. Portanto, nós estamos felizes de poder abrir a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1, quero ler com você dos versos 15 até o verso 23, Efésios 1, 15 a 23. Hoje nós vamos falar nessa nossa sequência de mensagens, de estudos bíblicos aqui, vamos falar sobre um entendimento bíblico de membresia. E o texto aqui de Efésios diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome pela igreja, bendito seja o teu nome porque o Senhor fundou a igreja, bendito seja o teu nome porque o Senhor está no meio da igreja, o Senhor passeia pelo meio da igreja. Obrigado porque o Senhor tem planos a respeito da igreja. E Deus, obrigado porque não é nada obscuro, mas está bem claro para nós e revelado na tua palavra o que é que o Senhor pensa, o que o Senhor diz, como o Senhor define igreja. E nós, ó Deus, aqui queremos ser essa igreja excelente, essa igreja saudável, essa igreja que é conforme a vontade do Senhor. Portanto, Deus, ministra nas nossas vidas, ministra aos nossos corações, dá-nos essa compreensão que vem de Ti, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, estamos aí, né, conversando sobre esse assunto tão importante para nós, igreja excelente. Como é essa igreja excelente? A gente está vivendo um tempo em que a gente vê cada vez mais assim, um descrédito das instituições, um descrédito. As pessoas não estão acreditando muito em nada que seja instituição. E também estamos vivendo um tempo em que assim, nunca o indivíduo, nunca a pessoa, nunca aquilo que é particular, aquilo que é individual,
nunca foi mais cultuado do que agora. Aliás, nós ultrapassamos aquela ideia, aquela coisa que a gente ouviu tanto por aí, né? O cliente tem sempre razão. Nós ultrapassamos já isso em muito. Quando nós dizemos a nossa sociedade, eu estou dizendo assim, porque é uma voz sobre toda a sociedade ocidental, essa voz que diz assim, na realidade, não é somente que o cliente tem razão, a verdade é que a realidade, isso é como pensa o mundo, tá? A realidade é o que o cliente ou o que o indivíduo pensa, ou seja, o que alguém pensa, aquilo que ele acha, isso é a verdade. A verdade para o mundo não é mais concreta. A verdade ela é conforme cada um pense. E pode abaixar, por favor, o som mais um pouco aqui do microfone. E é o que a gente vê hoje. As pessoas se sentem livres para viver a sua própria realidade. Cada um pode ter o seu mundo paralelo, a sua ideia do que é a verdade, do que é a realidade. Esse é o pensamento do nosso século, esse é o espírito da época, é o espírito do nosso tempo. A palavra-chave parece ser aquela palavra ressignificar. Já ouviu muito isso? Nós precisamos ressignificar. Você pode ressignificar, deve ressignificar isso ou aquilo, e as pessoas elas se veem nesse direito de dar o significado que quiserem ao que elas pensarem. E dentro desse espírito da época, esse espírito do tempo, do nosso tempo, da nossa cultura, vem uma ideia que é a ideia de, será que nós não poderíamos dar assim um novo significado para a igreja? Será que, como todas as instituições estão passando por transformações, por revoluções, não seria bom dar um novo significado para a igreja? E se a igreja pudesse ser mais agradável? E se a igreja pudesse ser mais flexível? Se a igreja pudesse se adaptar melhor às pessoas, isso não seria excelente? E a resposta bíblica para isso é um sonoro, gigantesco não. Não. Se a igreja fosse mais adaptável às pessoas, se a igreja fosse mais sensível às pessoas, se a igreja estivesse mais disposta a ser o que as pessoas querem que ela seja, ela definitivamente não seria uma igreja excelente. Por quê? Porque não é porque eu chamo alguma coisa de igreja que essa coisa se torna igreja. Desculpe, eu estou sendo um pouco grosseiro, mas é porque eu preciso muito que você entenda do que eu estou falando. Eu estou chamando de coisa. Há coisas por aí que têm sido chamadas de igreja, e a única autoridade para determinar ou dizer o que é uma igreja é aquele que é o dono da igreja, aquele que é o fundador da igreja, aquele que constituiu a igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é que pode dizer que igreja é igreja. Fazer a igreja do meu jeito pode fazer sentido para as pessoas da nossa época, mas não faz sentido para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha algo bem claro quando Ele instituiu a igreja, e a razão de existir de uma igreja é somente Ele, o Senhor Jesus, pode dizer qual é. Jesus, na verdade, é a razão de existir de uma igreja, e só Ele pode dizer como é que ela deve ser. Uma rápida olhada nesse texto que eu li já mostra para a gente algo bem claro, que a igreja não é algo disforme, sabe? A igreja não é líquida.
A igreja não é, sabe, o líquido, quando você coloca o líquido, ele toma a forma do recipiente onde você o colocar. E as pessoas querem, hoje, né, assim como em tudo, não, tudo é aquilo que eu penso, as coisas devem ser do meu jeito. Uma igreja excelente deveria ser uma igreja que me atenda. Essa mentalidade de cliente não é isso que a Bíblia mostra que deveria ser. Então a igreja não é disforme, ela não é líquida, ela não é adaptável, ela tem a forma, ela tem forma, e essa forma é a forma de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Veja o que está dizendo o texto. O texto diz o desejo do apóstolo. Ele ora por essa igreja, ele ora pelos efésios, para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, um conhecimento procedente de Cristo, para que eles pudessem saber, não apenas sentir, mas que eles pudessem saber qual é a esperança da herança, ou melhor, qual a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da sua herança, e qual é a grandeza do poder para com os que creem, e esse poder que Deus exercitou em Cristo, ressuscitando ele de entre os mortos, e colocou pelo exercício do seu poder debaixo dos pés de Cristo toda a autoridade, todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo o domínio. Colocou então todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça, e deu à igreja, deu a autoridade à igreja, que é, e aí uma definição com a qual eu preciso trabalhar com você hoje, para que você entenda o nosso assunto. A igreja é o corpo, olha, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Então a igreja, ela não é líquida, como eu disse, ela não pode ter qualquer forma. A forma do corpo de Cristo é bem definida. Irmãos, por que eu estou dizendo essas coisas aqui? Nós convivemos dentro de um ambiente cultural, nós estamos no mundo. O Senhor Jesus orou por nós, dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos em uma sociedade em que a maneira de pensar é estranha à palavra de Deus, mas nós somos bombardeados todo o tempo, e nós somos então influenciados. Essa influência tem chegado às igrejas, tem chegado à igreja, a ideia de vamos fazer algumas alterações aqui, vamos usar um pouco de criatividade, para que as pessoas se sintam mais à vontade, e elas possam vir e se sentir melhor. Então a ideia, outra coisa, a ideia, veja como que para desviar alguém, você não precisa mudar muito as coisas, basta um pequeno desvio em uma linha, e com o passar do tempo esse desvio se torna tão grande que você já nem sabe mais de onde foi que partiu, tanta distância. Olha só, a ideia de que cada um de nós é igreja. Nós somos parte, somos igreja. Só que a pessoa emenda às vezes isso com outra ideia de que, boa ideia também, lá no secreto, lá no meu quarto, eu posso ter um relacionamento com Deus. É verdade, nós somos chamados à oração no secreto. Aí ela junta: eu sou igreja, eu encontro com Deus no quarto, logo eu posso dispensar tudo mais que a Bíblia fala sobre o que é ser igreja. Por quê? Porque eu sou igreja dentro do meu quarto, eu sou igreja onde é que eu estiver. Irmãos, nós não somos igreja fora daquilo que a Bíblia revela que é ser igreja. Uma igreja excelente, irmãos, ela é uma igreja que não obedece opiniões ou modismos, não segue, mas ela tem marcas bem definidas. É disso que nós temos falado aqui no decorrer das semanas. E uma dessas marcas, a primeira marca que nós falamos aqui, é que essa igreja expõe a palavra de Deus. Ela não impõe as escrituras,
aquilo que eu acho, aquilo que você acha. Nós procuramos na Escritura qual é a vontade de Deus. Então, o que eu sinto, o que eu penso, o que muitas vezes eu estou achando, não guiado pelo Espírito Santo, mas influenciado pela cultura, eu posso querer impor e dizer: não, a igreja devia fazer assim, a igreja precisa ser transformada, a igreja precisa ser adaptada. Não, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é a mesma em todo o tempo, e é de uma teologia bíblica, uma teologia que tira toda a orientação da Escritura, que entende a Escritura como uma história só, ela tem um objetivo só, ela descreve um evento em especial, que é a redenção em Cristo Jesus. É dessa teologia que eu tiro o conceito do que é a igreja. O que marca uma igreja é uma clareza quanto ao Evangelho, e eu estou quase chegando onde eu preciso chegar. O Evangelho que prega as más e as boas notícias. As más notícias de que estamos perdidos, porém as boas notícias do Evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores e há salvação em Cristo Jesus. Há pessoas pregando falsos evangelhos de conveniência, um evangelho que só conta a boa notícia, que não prega a mudança de vida, não prega a santificação, não prega a transformação de vida, e prega antes que Deus está aí a serviço de fazer o bem para você, de fazer a sua vida dar certo. Esse evangelho que é só metade do evangelho, é só a bênção, que não requer a transformação de vida, é o risco maior que a igreja corre. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho que apresenta a situação do homem é que é usado por Deus na conversão. É quando uma pessoa ouve o evangelho de verdade, como ele realmente é, que o Espírito Santo converte alguém, e há então arrependimento e fé. Sem arrependimento e fé não existe conversão, mas é possível encher lugares chamados de igreja com pessoas não convertidas, porém convencidas de que Deus abençoa quem entra nesse lugar, que Deus abençoa quem frequenta esse lugar, mas pessoas que não entenderam que é preciso mudança de vida, arrependimento e fé, arrependimento dos pecados e fé, não somente na salvação como um presente no futuro, na morte ou na volta de Jesus, mas como uma salvação hoje, transformação de vida hoje. Sem isso, a igreja começa a ser constituída de pessoas não convertidas. E como pode ser isso? Como que pode haver uma igreja de pessoas não convertidas? Isso é possível. Nós sabemos que evangelização é uma marca de uma igreja verdadeira, uma igreja saudável. Ela evangeliza, ela prega o evangelho, mas se o evangelho que está sendo pregado não for o evangelho verdadeiro, as pessoas podem ser convencidas e formar grupos, e a tristeza é que ela perde a característica. Essa igreja, esse grupo que não é convertido, ele não expressa quem Deus é, ele não é o corpo de Cristo, não tem a aparência do Senhor Jesus, não age como o Senhor Jesus, e esse é o problema do qual eu quero tratar com você hoje. Uma igreja excelente, uma igreja saudável, ela tem uma visão bíblica a respeito de membresia, do que é ser membro de uma igreja. O que é ser membro de uma igreja? As pessoas, muita gente tem questionado a ideia de uma igreja local. Eu preciso mesmo ser membro de uma igreja local? Por que eu tenho que ser membro de uma igreja? Isso é, por acaso, bíblico? Irmãos, isso é a coisa mais bíblica que possa existir. É muito simples observar no Novo Testamento, aqui em Atos, que a igreja sempre agiu assim.
No Pentecostes nós temos a inauguração da igreja. Ali, naquele dia em que Pedro prega para os judeus que estavam ouvindo, e eles são tocados pelo Espírito Santo, se arrependem, perguntam o que nós faremos. O apóstolo diz: arrependei-vos mesmo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Eles aceitaram a palavra, é assim que diz Atos 2,41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, a Bíblia usa esses termos, em vários outros momentos você vai ver isso. Acréscimo, por que teve acréscimo? Acréscimo por arrependimento e fé. As pessoas se arrependeram, se converteram e foram o quê? Batizadas. A Bíblia diz que houve então um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Por que acréscimo? Alguém estava contando, alguém estava identificando que há convertidos e não convertidos. Há pessoas que estão fazendo um compromisso com Deus através do batismo, e há pessoas que não têm compromisso com Deus, que aqueles que se arrependem devem ser batizados. Irmãos, no Antigo Testamento, alguém passava a fazer parte do povo de Israel, o povo de Deus, como? Como é que alguém que não era nascido em Israel poderia se tornar um israelita? Ou mesmo, quando alguém que nascia no povo de Israel, um filho, acabou de nascer, a criança, nasceu, é filho de um judeu, ele se tornava israelita? Quando é que era considerado que ele era um israelita? Quando ele era circuncidado. Se alguém se convertia ao judaísmo, precisava ser circuncidado. A marca de pertencer ao povo era a circuncisão. No Novo Testamento, essa marca qual é? O batismo. Então, nós vemos aqui essa aliança. Veja o que diz aqui Atos 2, 46, 47, diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles se encontravam, eles estavam juntos, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, o desejo de Deus é que nós vivamos um estilo de vida de comunidade. Deus nos constituiu um corpo. Eu não vou aqui hoje gastar tempo dizendo a você sobre tantas evidências aqui das igrejas locais, nas diversas cidades. É só você pegar aqui o nome das cartas. Carta aos Efésios, uma igreja local em Éfeso. Carta aos Romanos, carta aos Coríntios. A igreja local é uma característica presente ali em todo o Novo Testamento. Mas eu quero falar de algo que eu creio que é fundamental você entender. Ao invés de eu ficar te mostrando aqui, olha, tá vendo? Aqui tinha uma igreja local. Eu quero mostrar para você aqui, através de 1 Coríntios, capítulo 12. Queria que você abrisse aí, a partir do verso 11. Você vai ver aqui, eu estou falando sobre membresia. Por que é importante ser membro? Por que a gente fala assim, né? Membro da igreja. A palavra membro vem do conceito de corpo. E o corpo, claro, é composto por membros. Veja o que diz a partir do verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros deste corpo. Eu disse a você, nós estamos vivendo tempos de individualidade. A nossa época, ela empurra você para o individualismo. O projeto de Deus, o que Deus nos constituiu quando Ele nos fez igreja, foi em um só corpo, com muitos membros. Aqui diz que nós somos batizados em um corpo. Esse texto, ele está justamente no contexto, o contexto aqui são os dons espirituais. Veja, irmãos, capítulo 12 de 1 Coríntios fala dos dons que Deus dá à igreja. Agora, qual é a finalidade do dom? O dom nunca é para você. O dom não é simplesmente para você. O dom, Deus tem o objetivo, Deus dá o dom para que você favoreça o outro. O dom é a favor do outro, é para a edificação da igreja, do corpo. Não é algo que você tenha, é só para mim. Deus nos constituiu o corpo de Cristo, um só corpo. Todos têm função, não existe essa vida fora da igreja, não existe cristianismo sem o próximo, não dá para viver o amor ao próximo sem o próximo. Esse próximo não é aleatório. A palavra de Deus diz assim: fazei o bem a todos, no que depender de vós, fazei o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Nós temos um compromisso, a gente estava cantando aqui nas canções no início, no louvor, nós temos um compromisso uns com os outros. Um só corpo. Cada membro é importante? Sim, mas ele tem função. Ele tem função. O objetivo de Deus é que nós possamos cooperar uns com os outros em unidade. Irmão, é no corpo que você aprende humildade, porque você não tem todos os dons, porque você não resolve a sua vida sozinho, porque você depende do outro. A palavra de Deus nos ensina a confessar as nossas faltas uns aos outros. Quantos e quantos mandamentos na Bíblia são baseados nessa expressão, uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Essa dependência é saudável, essa dependência, essa interdependência que os crentes têm uns dos outros, é saudável, é o plano de Deus. Então essa ideia de que eu posso ser crente na minha casa, quando eu precisar de alguma coisa, eu posso conseguir pelo Google. Isso não é a realidade da igreja. A igreja é corpo. Você não pode tirar um dedo e achar que vai
vai sobreviver, vai continuar sendo corpo. Não vai. Então não importa o quanto você se sinta bem buscando a Deus sozinho na sua casa, não é esse o propósito do Senhor. Ele tem motivo para ter constituído a igreja, Ele tem planos, Ele tem razões pelas quais Ele nos constitui o corpo. Então é no corpo que nós aprendemos humildade, essa dependência. No corpo nós aprendemos a responsabilidade que nós temos, porque você é responsável pelos dons que você recebe. Você é responsável por exercitar esses dons. O corpo é que realiza a missão que foi dada à igreja. Então, irmãos, em resumo, o que a gente pode afirmar biblicamente a respeito de membresia? Por que não dá para a gente simplesmente dizer assim, olha, a gente vai fazer uma reunião, quem vier, né? Quem vier está aí, é parte. Ser corpo não é simplesmente estar num culto, ou ir em qualquer lugar. Não, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali. Eu sou crente em qualquer lugar. De vez em quando eu sou crente na minha casa, eu sou crente me reunindo com quem der vontade. Não é assim que nós somos ensinados na palavra de Deus. O que a gente pode afirmar a respeito de membresia de igreja? Primeiro, que é bíblico. Ser membro de uma igreja local é absolutamente bíblico. As igrejas locais são vistas em todo o Novo Testamento, e ali você vê as lideranças sendo constituídas, os membros atuantes, submissos à doutrina dos apóstolos. A igreja é os seus membros, ela não é uma personalidade jurídica. Nós podemos ter uma personalidade jurídica por causa das leis do país, mas a igreja se constitui não é porque ela tem prédio, não é porque ela tem CNPJ. A igreja é os seus membros, mas ela tem vida orgânica, ela não é uma organização. Ela pode constituir uma organização por causa de formalidades, por causa da legislação, mas ela tem uma vida orgânica, mostrando Cristo ao mundo a partir da vida individual e coletiva, sem desequilíbrio. Não, eu posso testemunhar de Cristo sozinho. Você não testemunha de Cristo sozinho, você testemunha de Cristo individual e coletivamente. Não tem dissociação. Não dá para ser igreja no seu modelo. Não dá para ser igreja só naquilo que te convém. É preciso ser como um todo. Então, os membros representam a Jesus. Eles são membros do corpo. Veja, quando você se torna membro de uma igreja, e você se torna membro por meio do batismo, quando você se torna membro, não é que o batismo salva, mas da mesma forma que um cidadão brasileiro, ele não é constituído cidadão quando ele recebe um passaporte, mas existe uma embaixada que te dá o passaporte. Assim também a igreja, ela reconhece as pessoas que são crentes. Por isso, somente aqueles que são convertidos devem ser membros da igreja. E aí nós temos que ter um cuidado muito grande com a admissão. E é por isso que eu estou falando de membresia hoje, porque um risco muito grande à saúde da igreja é admitir qualquer pessoa que somente fez aquela oração do pecador que nós falamos. Eu aceitei Jesus, mas a vida concreta dele não corresponde à decisão de mudança de vida. Não é o fato de a pessoa simplesmente dizer alguma coisa que torna ela um cristão. Então é por isso que a igreja precisa ser criteriosa ao receber um novo membro, porque senão causa até confusão. Se todo mundo é membro, qual é a diferença de ser ou não ser crente? Uma pessoa começou a conviver agora com os cristãos, e ela olha, e todo mundo é membro, mas o comportamento é muito diferente. Um age de uma forma, outro age de outra, porque o verdadeiro crente vai pautar a sua vida pela Bíblia. Então, alguém ser admitido à membresia da igreja é coisa muito séria, porque se alguém é admitido não sendo crente, ele pode mais adiante se tornar um líder na igreja. E você já imaginou
o que é, você vai admitindo pessoas, por quê? Porque eles querem conviver, porque de repente a igreja é legal, é bacana, ele está gostando, mas ele não teve transformação de vida, não é crente. Daqui a pouco ele gosta da religião, ele se torna um pastor, se torna um presbítero, e a igreja vai se tornando uma igreja apóstata. É uma igreja que não segue a Jesus, mas que cria religiões. É por isso que há tantos lugares com placa de igreja, mas que o comportamento das pessoas, a vida das pessoas não condiz mais com a palavra de Deus, porque os interesses particulares, a vontade de agradar uns aos outros, já superou a submissão à palavra de Deus. Irmãos, é na igreja, é como igreja que nós exercitamos a mutualidade. É na igreja local que os líderes que têm dons de Deus são reconhecidos e são levantados. Não dá para ter liderança sem igreja local formalizada. É o que nós encontramos na Escritura, por exemplo, em Atos 13:2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja constituída, a igreja em que os irmãos têm compromisso uns com os outros, que tem aquela aliança, a gente cantou, aliança no Senhor, eu tenho com você, muito bonito de cantar. A questão é, tem mesmo aliança, tem compromisso uns com os outros? Temos compromisso com a igreja? Por quê? Porque ao termos esse compromisso, honrarmos esse compromisso, nos submetermos à palavra de Deus, então o Espírito Santo guia a igreja na escolha das lideranças, e a igreja então levanta as lideranças bíblicas que Deus instituiu, que a igreja tenha. É nesse ambiente que nós somos liderados por quem o Senhor levantou. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Irmãos, como é que vão ser levantados presbíteros que presidam bem, que se afadiguem na palavra e no ensino, se não há igreja local organizada? É preciso haver igreja local organizada para que isso aconteça. E mais, é quando a igreja local é organizada que pode haver disciplina na igreja. Disciplina é um assunto que eu quero tratar especificamente em um dia especial, no próximo encontro nosso, eu vou falar de disciplina, que é outra marca de uma igreja. Uma igreja saudável, ela disciplina aqueles que não querem se arrepender, aqueles que não querem mudança de vida, aqueles que querem permanecer no pecado. A palavra de Deus diz que há pessoas que têm que ser tiradas da comunhão da igreja, elas têm que ser excluídas. Nós temos que dizer: olha, você que não aceita a repreensão, que não aceita a palavra de Deus, que se mantém nessa posição que é contrária à Escritura, nós não consideramos você crente mais, nós consideramos que você é um incrédulo, porque você não crê na palavra de Deus, porque se você cresce, você mudava de atitude. Como você não muda de atitude, então nós temos orientação expressa da palavra de Deus. Eu vou falar especificamente no nosso próximo encontro. Então, essa comunhão, ela é pré-requisito para a ceia do Senhor. A ceia não é servida a quem não é membro. Por quê? Porque nós somos chamados ao autoexame ao participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Tem igreja que serve para quem quiser. Hoje é dia de ceia, quem quiser vem aqui e toma. Mas como nós vamos oferecer o pão e o cálice, a comunhão de Cristo, com a advertência de que muitos que comem e bebem indignamente, comem e bebem condenação para si? Como nós vamos oferecer a ceia para alguém que não é membro da igreja, que não tem compromisso? Porque nós cremos na palavra de Deus, de que a comunhão de Cristo não pode ser barateada, isso não é lanchinho. A comunhão de Cristo é muito séria. Nós estamos
o Senhor Jesus diz que assim nós estamos expondo ao mundo a sua morte. É um testemunho do sacrifício de Cristo. Como é que nós vamos pegar a comunhão de Cristo e entregar a qualquer pessoa? É muito sério. Então é preciso ser membro nesse momento para que se faça o autoexame e que participe. Irmãos, a igreja é a estratégia missionária de Deus. Deus não fundou orfanatos, asilos, não fundou várias organizações aí que servem a sociedade, fazem boas coisas. O Senhor Jesus fundou a igreja. Os crentes, sendo igreja, até podem fazer essas coisas, fundar escolas, fundar instituições outras, mas a igreja, ela tem uma característica muito clara. O alvo dessa igreja é honrar o Senhor Jesus, é levar o evangelho a todas as pessoas, para que elas possam ser transformadas em verdadeiros discípulos de Cristo. Então, ser membro de uma igreja é ter uma aliança. Já estou chegando aqui ao final, eu queria que você, que é membro da nona igreja, você se recordasse de quantas vezes nós estivemos aqui batizando pessoas, ou pessoas estiveram aqui professando a fé, se tornando membros da igreja. De que maneira tão séria nós conclamamos essas pessoas a um compromisso com Cristo, com a igreja, e chamamos a igreja a um compromisso com essas pessoas. Irmãos, você acha que isso é uma coisa sem importância? Porque, a bem da verdade, eu tenho visto pessoas que não têm dado valor ao fato de serem membros. Eles são membros da igreja como se é membro de um clube. E você decide que dia você vai no clube. Não há compromisso. Irmãos, nós estamos arregimentados em um exército. Essa é a linguagem da palavra de Deus. Nós somos unidos em um corpo. Nós temos uma missão, não em qualquer corpo. Nós somos o corpo de Cristo, com a missão de Cristo. Não dá para nós andarmos separados, não dá para andar sem submissão à palavra de Deus, sem submissão às autoridades que a palavra de Deus determina e a igreja levanta. Irmãos, nós não podemos fazer bagunça com as coisas de Deus. Se você é um frequentador de igreja, eu desafio você a rever os seus conceitos, a entender o que é ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja não é ter o nome numa lista. Ser membro de uma igreja não é participar de uma associação. Ser membro da igreja significa: eu compreendo que eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não posso me distanciar, eu não posso me separar. Eu estou agindo em coordenação, cooperação. Irmão, quando você está andando, a perna esquerda vai, a direita já sabe o que ela tem que fazer, tem uma coordenação. A cabeça, no caso o cabeça que é Cristo, ele nos dirige, a igreja move-se junta. Se você não ouve a mensagem que é trazida aqui do púlpito, através do pastor que Deus levantou, dos presbíteros que Deus levantou, com orientação de Deus para você segundo a palavra, o que você está fazendo da sua vida? Você é por acaso a igreja sozinho? Você pode viver de lanchinho? De vez em quando você ouve uma mensagem, você ouve o que você quer? Decide se você vai na igreja, igual você decide se vai passear no sítio ou se vai dar uma volta na pracinha. Nós sermos membros uns dos outros é uma aliança, é uma obrigação que nós temos de cuidar uns dos outros. A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Se a gente nem está convivendo uns com os outros, irmãos, é por isso que nós temos pequenos grupos, porque nós temos que ter um encontro do grande grupo, para que nós possamos cultuar juntos, como a igreja fez desde o início, desde o primeiro século. Quando eles foram perseguidos, até nas catacumbas eles se reuniam, escondidos. Hoje, na igreja perseguida, eles se encontram nos desertos, nas cavernas, em países aí como Afeganistão, Iraque, lugares onde confessar o nome de Jesus pode ser uma sentença de morte. A igreja faz de tudo para se reunir lá. E você, irmão,
Está achando que a igreja que está sofrendo é aquela lá? A igreja que mais sofre é aquela igreja que não conhece a Deus, não conhece as suas responsabilidades, não ama, não, eles estão talvez melhor que nós, porque talvez eles estão dando mais valor ao que é ser igreja. Irmãos, membresia de igreja é uma aliança, é uma união entre crentes que fazem essa aliança especificamente. A igreja confirma a profissão de fé, nós experimentamos as pessoas, nós conversamos com as pessoas, nós apresentamos o Evangelho e perguntamos: você realmente está se comprometendo com Jesus Cristo? Está de fato entregando a sua vida a Ele? Para que você seja batizado? Tem gente que acha que ser batizado é receber uma oração. Não é. Ser batizado é um compromisso muito sério. Na igreja você tem supervisão. Sim, porque a palavra de Deus nos orientou a levantar pessoas que são supervisores, que nós chamamos de presbíteros ou pastores. São pessoas que são levantadas para cuidar de você, te ajudar no discipulado, na disciplina. E como crente você precisa se submeter. Ou então você vai fazer o que a cultura está pedindo: reescrever a Bíblia, escrever sua própria Bíblia, fazer o que dá na sua cabeça. Se você quer fazer o que dá na sua cabeça, o que você está fazendo junto com o crente? Vai ser feliz em outro lugar. Se você não ama a palavra de Deus, não quer a palavra de Deus, seu lugar não é aqui. Seu lugar não é perto de crente, o seu lugar é no mundo. Não, mas eu amo Jesus. Não ama. Se você não ama a palavra de Jesus, você não ama Jesus. Jesus é muito claro: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos manda. A gente gosta muito daquela parte que fala: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Já vos chamo amigo. Mas ninguém gosta, ninguém nem lembra que Jesus diz claramente: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sem obediência a Jesus Cristo, você não vai para o céu, esquece. Você não vai ser salvo, esquece. Porque Jesus não está salvando você nem no futuro, Ele está salvando você hoje, por meio da obediência à palavra de Deus. E nós obedecemos a palavra de Deus sendo responsáveis uns com os outros. Nós não é assim: a gente é cheio de amor uns pelos outros. É uma ordem. Nós temos que amar uns aos outros. E amor é atitude. E atitude implica então nos encontrar, olhar no rosto um do outro, saber a necessidade um do outro, interceder uns pelos outros, dividir. O que eu tenho, eu divido com você, irmão. Não vou deixar você no buraco sozinho, não. Ou vamos nós dois entrar no buraco, ou você vai sair do buraco junto comigo. Mas nós não podemos fazer de conta que igreja é frequentar culto, é participar de movimento, é ter experiências. Todas essas coisas são maravilhosas quando tem uma verdade, uma base verdadeira de relacionamento com Cristo. Aí você faz culto, irmão, aí você tem experiências com Deus, aí pode ter tudo, irmão, tudo, mas sem fundamento, só no oba-oba, aí a pessoa fica aí, ó, pulando de galho em galho, vai numa aqui, vai no outro ali, critica todo mundo, tem uma crítica para todo mundo. Aquela igreja, eu vou lá, aquele lá eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, é o bonzão. Irmãos, vamos nos submeter. É muito bom prestar contas, irmãos, muito bom. Eu sou pastor, eu presto contas, e é bênção, e é bom, e eu tenho prazer. Não sou presbiteriano à toa, não, eu sou presbiteriano porque eu entendi que a melhor maneira que eu encontrei de ser mais bíblico possível, não estou dizendo que outras igrejas não sejam bíblicas, mas eu gosto de ser pastor e ter submissão quando eu estou reunido com o conselho e dar ouvido ao que os irmãos estão dizendo e sair dali unidos em uma direção só, mesmo que não for aquela que eu pensei. Porque até errar
Junto é melhor do que acertar sozinho. Porque nós erramos, irmãos, e aprendemos com os nossos erros. Somos tratados por Deus nos nossos erros. Somos humilhados, né? Às vezes a gente erra para Deus mostrar para a gente, está vendo? Precisa de mais humildade. Vamos orar. Eu queria que você pensasse no que é ser membro da igreja. Eu queria que você pensasse, você é membro da igreja? Batizado, submisso, envolvido, atuante ou não? Você é um membro de conveniência. Se tiver legal, você está. Se não tiver legal, não é assim. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos corpo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós entendemos pela Tua palavra que ser membro é o comportamento esperado daquele que é igreja, que o Senhor constitui uma igreja, o Senhor dá rumo a essa igreja age conforme o Teu Espírito Santo. Deus, obrigado porque a Tua palavra nos revela as nossas obrigações, revela qual é o tipo de relacionamento que nós temos uns com os outros, ó Deus. Não dá para abandonar, ó Deus, uns aos outros, nós somos membros do mesmo corpo. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa conveniência, Deus, perdoa porque muitas vezes nós estamos voltados para nós mesmos e não para o interesse do Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor Deus, o que é ser um membro comprometido, o que é, ó Deus, ser submisso, o que é fazer papel de igreja, o que é, Senhor Deus, tomar a postura de um crente, como o Senhor diz que é. Ó Deus, ajuda-nos a lidar com uma cultura, Senhor Deus, que é contra a Tua palavra. Ó Deus, uma cultura que quer sabotar aquilo que a Tua palavra nos ensina que é ser igreja. Ajuda-nos a nos desviar de novas ideias, de novos comportamentos, ó Deus, de ondas, ó Deus, que na verdade são cultura mundana. Ajuda-nos a ter uma cultura cristã, uma cultura bíblica, a sermos orientados pela Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Deus, nos constitui nessa igreja excelente, essa igreja que o Senhor, ó Deus, é quem diz como é que ela deve agir. Estende a Tua mão sobre nós, ó Deus, abençoa-nos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos os crentes, os membros, aqui e em qualquer outro lugar do mundo, para a glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, antes de você se despedir da gente, você que está aí pelo Facebook, para você participar do culto presencialmente, você precisa mandar uma mensagem para o zap da igreja. E outra, você tem que esperar uma confirmação, porque é um número bem pequeno, né? 28 é bem pouco. Então, se você quer participar do culto presencial no domingo pela manhã às 10h30 ou no culto das 18h30, você precisa mandar essa mensagem e receber a mensagem de volta. Olha, seu lugar está reservado, tá bom? Nós estamos aí orando, conversando como conselho, procurando alternativas. Na medida que nós tivermos alguma outra possibilidade ou informação, certamente a gente vai comunicar com você, tá bom? Mas estamos em oração. Ore pela igreja, ore como igreja e vamos enfrentar, né, esse tempo aí. Graças a Deus, como eu disse, é uma fresta, né? Uma porta entreaberta, mas a gente está agradecendo a Deus por poder, pelo menos um pouco, estar junto, tá? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.